A partida de terça-feira entre o Benfica e o Real Madrid a contar para a Liga dos Campeões esteve interrompida durante 10 minutos. Isto depois de Vinícius Júnior ter acusado o adversário Gianluca Prestiani de ter proferido comentários racistas após o jogador da equipa espanhola ter marcado um golo. O brasileiro foi sancionado com um cartão amarelo por celebrações excessivas e a seguir confrontado por Prestiani. Segundo relatos de outros jogadores do Real Madrid, o atleta do Benfica chamou macaco a Vinícius. Mas Prestiani nega as acusações. Diz que apenas provocou o adversário, mas nunca com recurso à linguagem racista. A UEFA adiantou estar a analisar os relatórios oficiais do jogo e que abrirá uma investigação caso algo seja reportado. A sede nacional do partido La France Insoumise, em Paris, foi evacuada na quarta-feira após uma ameaça de bomba. A polícia não encontrou nenhum explosivo, com os funcionários a regressarem às instalações por volta do meio-dia. O alerta surge num contexto de fortes tensões políticas. Quase uma semana após a violenta rixa que provocou a morte do ativista de extrema-direita Quentin Durand, foram detidas 11 pessoas, 6 das quais são suspeitas de terem participado diretamente nos atos de violência. Entre os detidos está também um colaborador do deputado da LFI, Raphaël Arnaud, que rapidamente indicou ter iniciado os procedimentos para rescindir o contrato. Um outro dos seus colaboradores também foi detido. O partido francês está sob fogo cruzado. Mathilde Panot, presidente do grupo parlamentar, denunciou que considera ser uma instrumentalização da morte de um militante nacionalista. Cela veut dire que derrière, il suffira que des groupuscules d'extrême droite qui vont à chacune de nos manifestations, à chacun de nos meetings, à chacune de nos conférences, mettent la pression pour qu'ensuite l'ensemble de nos événements soient annulés. Et je rappelle là aussi que c'est au gouvernement de prendre des mesures pour assurer des conditions démocratiques du débat politique. No hemiciclo, Sébastien Lecornu apelou ao La France Insoumise para que fizesse uma limpeza nas suas fileiras e instou os partidos a rejeitarem a violência política. Soit on lutte et on refuse la violence, soit on ne lutte pas contre elle. Il n'y a pas de double standard. Il n'y a pas, au fond, deux poids, deux mesures. Ça vaut pour tout le monde, pour tout à chacun. Tal como os deputados, também os membros do Senado francês realizaram esta quarta-feira um minuto de silêncio no início dos debates para prestar homenagem a Quentin Durand. O Tribunal Constitucional na Roménia passou um projeto de lei que reforma as pensões dos juízes e procuradores, estando o documento agora pronto para ser assinado pelo presidente do país. A nova legislação aumenta a idade da reforma de 50 para 65 anos e limita as pensões a um máximo de 70% do salário recebido no último mês de serviço. Nu ne mai putem permite să pensionăm oameni în deplinătatea forței fizice și intelectuale la 50, 51 sau 52 de ani. În luna martie vom veni cu un proiect de lege care va continua corecțiile. Această reformă deschide calea și pentru alte reforme care să taie din privilegii. Este o sumă totuși importantă, avem ce face cu suma respectivă în bugetul României, deci eu sper că nu am pierdut această sumă. A adoção do projeto de lei é necessária para aceder a fundos da União Europeia, que ascendem a 231 milhões de euros. Am încredere că dacă își face bine treaba domnul ministru Păslaru, nu vom pierde acei bani. After 5 postponements, the Romanian Constitutional Court sent the law that changes magistrate pensions to promulgation. In practice, the payments will be capped to 70% of the last net salary. At the moment, a retired judge or prosecutor can get more than 4,000 euros, whilst the average pension in Romania is about 500 euros. At the same time, Romania is trying to unlock now 231 million euros that are tied to this reform. Ruth Novakovic for Euronews. O Comissário Europeu para o Desporto condenou a participação de atletas russos e bielorrussos nos Jogos Paralímpicos de Milão-Cortina e anunciou um boicote à cerimónia de abertura. Na rede social, X escreveu que enquanto a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia continuar, não pode apoiar o restabelecimento de símbolos nacionais, bandeiras, hinos e uniformes que são inseparáveis desse conflito.
Os russos e bielorrussos estão proibidos de competir pelos seus países nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022. No entanto, podem participar como atletas neutros individuais, uma categoria que permite que pessoas qualificadas para os Jogos participem na competição sob certas condições. Deste modo, não estão a apoiar ativamente a invasão da Ucrânia e não têm contrato com as Forças Armadas ou agências de segurança nacional da Rússia ou da Bielorrússia. Essas condições foram aplicadas nos Jogos de Paris em 2024 e vão manter-se nas atuais Olimpíadas de Milão-Cortina. Na competição estão a participar 3 atletas de nacionalidade russa e 7 de nacionalidade bielorrussa. Я бачу солдата із автоматом у руці. A Embaixada da Ucrânia fica em silêncio enquanto o trailer do documentário Traces é exibido. O filme conta a história de 6 mulheres que sobreviveram ao cativeiro russo. Relatam tortura e violência sexual. As protagonistas estão neste evento em Berlim, uma delas é Irina. Enquanto fala, o público ouve-a atentamente. Мабуть, я збирала ці сили багато років, тому що вперше я заговорила, мабуть, через 5 років після пережитого, і це не було легко. O filme não mostra cenas explícitas de violência. Em vez disso, as mulheres voltam a lugares do passado. A casas parcialmente destruídas, a paredes com buracos de balas, a jardins devastados. Lá contam as histórias delas. A diretora Alisa Kalinkova escolheu deliberadamente esse formato. Destroyed houses, but also wounded people. But there are some wounds which were out, like we can see, visible and invisible. And I started to think about how we can build this actually coexistence of these visual traces and invisual traces. À margem da Berlinale, representantes da sociedade civil na Embaixada apoiam a iniciativa que combate a violência sexual como arma de guerra, um sinal de resiliência. Die Ukrainer heute können ein gutes Beispiel dafür sein, wie Gesellschaft funktioniert, wie Demokratie verteidigt wird und was gerade die europäischen Werte, die zugrunde von unserem Bewusstsein in Europa liegen, was die eigentlich heißen. As mulheres usam as vozes delas como uma espada contra os atos violentos dos soldados russos. As memórias de Gisèle Pelicot estão agora disponíveis em 22 línguas em todo o mundo. O livro relata pela primeira vez a versão da própria sobre como sobreviveu àquilo a que chama descida ao inferno. Entre 2011 e 2020, foi drogada e violada pelo marido, que recrutou dezenas de outros homens pela internet para também abusarem da mulher. A história da francesa, de 73 anos, é narrada pela compatriota Judith Perrignon, jornalista e autora. A obra chega às livrarias 1 ano e meio após o julgamento que Gisèle recusou que fosse à porta fechada. Disse ter prescindido do direito ao anonimato para que todas as mulheres alvo de violação deixassem de sentir vergonha. O marido de Gisèle, Dominique, foi condenado a 20 anos de prisão efetiva, a pena máxima. Os restantes arguidos receberam sentenças entre os 3 e os 15 anos. Os dados mais recentes do Instituto Nacional de Saúde italiano fornecem um panorama do fenómeno do vício digital entre adolescentes. Aproximadamente 100 mil jovens entre os 15 e os 18 anos correm o risco de se tornarem viciados em redes sociais. Enquanto isso, de acordo com a Associação de Alerta Social, um movimento de ética digital, 77% dos adolescentes italianos afirmam ser viciados em dispositivos digitais. A Coni Bambini, que financiou 800 projetos em Itália, tem vindo a abordar este fenómeno há algum tempo.
Um estudo recente da empresa indica que a pobreza educacional e as dificuldades de relacionamento estão entre as principais causas do problema. Quasi la maggior parte, oltre il 75% degli adolescenti che vive in condizioni di isolamento e che vive dipendente dai social e dai gaming, dai giochi, ha una relazione distorta, disfunzionale o ha un'assente relazione con i propri genitori. O debate sobre como intervir é de âmbito internacional e está a ser discutido ao nível das instituições europeias, com França e Itália a considerarem uma lei para proibir o uso de redes sociais para crianças com menos de 15 anos. Uma iniciativa semelhante está a decorrer em Espanha. Il dispositivo legislativo è necessario ma non sufficiente, perché può andare a sicuramente più che controllare, a tutelare e proteggere, ma non basta a cambiare, migliorare la situazione, soprattutto culturale delle nostre famiglie e dei nostri ragazzi. La sfida è educativa, non basta vietare, anzi bisogna puntare non sulla chiusura del digitale, ma sull'apertura alla vita, bisogna riconnettere i ragazzi al territorio. Mas são os pais que estão mais alarmados. Os dados mostram que 83% dos adultos italianos estão preocupados com o vício dos adolescentes em internet, smartphones e tablets. Siamo preoccupati, però non sappiamo cosa fare, perché non si toglie facilmente il telefono, non riusciamo a toglierlo. Noi giovani ci informiamo, cioè per esempio si leggono molto di meno i giornali, le notizie passano molto attraverso i social, quindi effettivamente io stessa molto spesso uso tanto il telefono. Io credo che ad oggi non possiamo impedire i social perché il mondo sta andando avanti ed è un mondo ipertecnologizzato e bisognerebbe semplicemente insegnare alle nuove generazioni come rapportarci in maniera consapevole. Interverrei sulla prevenzione piuttosto che su, la repressione del fenomeno.